Olá, meu nome é Inês e hoje a gente vai falar sobre a história matemática chinesa. A história da matemática chinesa é rica e antiga. Ela contribuiu significativamente para o desenvolvimento da matemática como um todo. Os primeiros registros de atividades matemáticas na China foram no período Neolítico, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, onde evidências de contagem, medições de cálculos de áreas foram encontrados em ossos e cascas de tartaruga. Durante a dinastia Zhou, 1046 a 256 anos antes de Cristo, surgiram os primeiros escritos matemáticos chineses. O Manual do Cálculo Zhou, que incluía métodos para resolver equações lineares e quadráticas a partir do século III a.C. A matemática chinesa começou a se concentrar em problemas práticos como astronomia, agrimensura, engenharia e comércio. Uma obra matemática importante foi os 9 capítulos. Este livro abordava uma ampla gama de tópicos matemáticos, incluindo geometria, álgebra, equações lineares e quadráticas, frações, proporções e séries aritméticas e geometria. Durante a dinastia Tang, 618 a 907 d.C., a matemática chinesa floresceu com avanços significativos em trigonometria, álgebra, teoria dos números e geometria. O matemático e astrônomo Li Hun, no século III, desenvolveu uma versão chinesa do Teorema de Pitágoras e estimou π com grande precisão. Durante a dinastia Song, os matemáticos chineses contribuíram para a teoria dos polinômios, a resolução de sistemas de equações lineares e métodos álgebras. O matemático Qin Junshang, no século XIII, escreveu Introdução Matemática para Resolver Equações, que apresentava métodos para resolver equações polinomiais de graus superiores. Foi durante esse período que a álgebra chinesa começou a se desenvolver, com o uso de notações álgebra para representar equações e operações. A matemática chinesa desempenhou um papel crucial no desenvolvimento global da matemática, especialmente em áreas como geometria, álgebra, teoria dos números, trigonometria. Suas contribuições influenciaram não apenas a matemática chinesa, mas também tiveram impacto significativo em outras culturas, ajudando a moldar a matemática moderna. Agora vamos falar sobre a história da matemática indiana. A história matemática da Índia é vasta, influente, marcada por grandes avanços em várias áreas. A matemática indiana tem raízes profundas na antiguidade aos tempos védicos, cerca de 1500 a 500 anos antes de Cristo, onde textos como os Vedas e o Subhasutra contêm referência a conceitos matemáticos. Os Subhasutras, em particular, tratava de geometria, incluindo a construção de altares e rituais retangulares e circulares, demonstrando um conhecimento avançado de teoremas e teoremas geométricos. Os antigos textos védicos já mostravam conhecimento do sistema decimal e operacional aritmético básico. A era clássica indiana, entre o século V ao século VII d.C., foi marcada por notáveis matemáticos e textos que influenciaram a matemática em todo o mundo. Aryabhata, 470
486 a 550 anos depois de Cristo, escreveu um livro onde tratou de matemática astrônoma, de matemática, astronomia e trigonometria. Ele propôs o conceito de números que temos hoje. Brahmagupta, 598 a 668 anos depois de Cristo, escreveu onde apresentou regras para operações com números negativos e soluções de equações quadráticas. Bhaskara, 600 anos a 680 anos depois de Cristo, escreveu um livro contribuindo para a teoria dos números e propondo métodos para calcular raízes quadradas e cúbicas. Brahmagupta é creditado com a introdução do conceito de zero, com um número na matemática, incluindo suas propriedades aritméticas. Ele também desenvolveu regra para operações com zero, com a multiplicação e divisão por zero. A Índia foi o berço do sistema de numeração indo-arábico, que é o sistema numérico mais amplamente utilizado no mundo hoje. Este sistema, que inclui o uso de zero e os algarismos de 0 a 9, foi desenvolvido na Índia entre os séculos 5 e 7 depois de Cristo. Durante o reinado da dinastia Chanukya, século X ao século XII depois de Cristo, houve uma era de grande florescimento matemático, com notáveis contribuições de matemáticos como Manjavira e Bhaskara. Manjavira, 850 anos a 950 anos depois de Cristo, escreveu o Ganita Sara Sanganya, onde tratou de álgebra, geometria, teoria de números e trigonometria. Bhaskara, 1114 a 1185 anos depois de Cristo, escreveu Lilavati e Bijaganita, onde abordou uma ampla gama de tópicos, incluindo equações indeterminadas, soluções de sistemas de equações, teorias dos números e álgebras. A matemática indiana teve um papel crucial no desenvolvimento global da matemática, contribuindo com conceitos fundamentais como o sistema de numeração indo-arábico e os conhecimentos de zero. Os matemáticos indianos, antigos e clássicos, fizeram contribuições significativas em áreas como álgebras, geometria, trigonometria, teoria dos números, deixando um legado duradouro que influencia a matemática até os dias de hoje. Agora vamos falar um pouco sobre a matemática árabe. A matemática árabe é fascinante e abrange um período longo desde o século VIII até o século XV. Durante esse tempo, os matemáticos árabes fizeram contribuições significativas para o desenvolvimento matemático, muitas vezes preservando e expandindo o conhecimento matemático de civilizações anteriores, como a grega, a indiana, e integrando com sua própria perspectiva. A preservação e tradução. No início do período islâmico, os matemáticos árabes traduziram muitas obras gregas, indianas e persas para o árabe. Isso inclui trabalhos de Euclides, de Arquimedes, Ptolomeu, Diófanes e Brahmagupta e outros. Também escreveu sobre números indo-arábicos. Os matemáticos árabes adotaram e popularizaram o sistema de numeração indo-arábico que usamos hoje, incluindo o uso do zero. Esse sistema facilitou o cálculo complexo e tornou-se essencial para o desenvolvimento da matemática moderna. A álgebra. A álgebra é a palavra que vem do aljab, que significa restauração ou redefinição.
O livro composto sobre cálculos por restauração e equação é considerado um marco na história da álgebra e introduziu métodos de sistema para resolver equações lineares e quadráticas. Também fala sobre geometria. Os matemáticos árabes também fizeram avanço em geometria, expandindo as ideias de Euclides. Um exemplo notável é o trabalho de Omar Khayyam, que desenvolveu métodos para encontrar a interseção entre uma cônica e uma linha, precursor do cálculo de integração. Falou também sobre trigonometria. A trigonometria avançou na matemática árabe com o estudioso como Al-Battani e Al-Khwarizmi, contribuindo com tabelas trigonométricas precisas e métodos para resolver triângulos esféricos. Falou sobre matemática recreativa e filosofia matemática. Alguns matemáticos árabes, como Al-Kindi e Al-Samaval, escreveu sobre jogos matemáticos e questões filosóficas relacionadas à matemática, expandindo o campo para além da mera aplicação prática. A transição para o Ocidente. As obras dos matemáticos árabes foram traduzidas para o latim durante o Renascimento, introduzindo muito os conceitos matemáticos do mundo islâmico para a Europa ocidental e influenciando profundamente o desenvolvimento da matemática ocidental. A matemática árabe, portanto, desempenhou um papel crucial na preservação e desenvolvimento de transição do conhecimento matemático ao longo dos séculos, contribuindo significativamente para a base da matemática moderna. Obrigado, era isso que eu tinha para hoje.